Fala galera, Thiago aqui, ó. Vamos entender o porquê o Endrick não entra como titular na seleção. Assiste esse vídeo, curte, compartilha, comenta e eu quero saber de vocês o que vocês acham sobre essa questão do Endrick não conseguir entrar na seleção, viu? Grande abraço. Vem cá, você assistiu o Brasil empatar com o Marrocos e também ficou se perguntando por que o Ancelotti simplesmente não coloca o Endrick? Calma, você não tá sozinho. Você e mais alguns milhões de brasileiros pensam igual. Por que não entrou? Você optou por não colocar o Endrick em campo hoje, já que o Brasil precisava de gol? Não, eu não estou aqui para falar do jogador, individualmente do jogador. Eu hablo do equipo. Será possível que um treinador desse nível não tá enxergando o óbvio? Olha o que o craque Neto falou. Casimiro, há quanto tempo eu falo que esse cara não tem condições de jogar bola? E não foi só sobre o Casimiro, tá? Tem gente perguntando por que o Rafinha continua intocável, mesmo sem nunca ter ganhado nada relevante pela seleção. O Rafinha ter terminado esse jogo é uma aberração. Uma aberração. Enquanto isso, no time adversário, a gente assistiu um garoto de 18 anos que jogou os 90 minutos e foi o melhor em campo. Olha só o que o próprio Endrick fala pro Neymar durante o jogo. Mas é isso, né? Uai, se eu pudesse eu entrava, né? E no meio disso tudo, surgiu uma notícia bombástica, mas que ninguém deu ideia. Um nome muito relevante na política do Brasil disse nos bastidores que foi ele quem garantiu a convocação do Neymar. Será que isso explica o que todo mundo tá vendo? Mas olha só, esse vídeo não é só sobre o Endrick, tá? É sobre uma pergunta que você e todo torcedor brasileiro tá fazendo agora. E que vai muito além do que acontece dentro de campo. Quem realmente decide quem joga na seleção brasileira? Em 1994, o Brasil tinha um time funcional. Vou falar uma coisa pra vocês, eu acho muito simples. Eu acho que quem decide é o treinador. Mas eu acho que por conta dos grandes envolvimentos de patrocinadores e marca, eu acho que tem a ver um pouquinho com isso também. Tem que ter esses jogadores de sempre, saca? Vamos entender um pouquinho mais. Mas sem brilho. A solução não foi o sistema novo, foi confiar na individualidade. Romário entrou, decidiu e o Brasil foi tetra. 30 anos depois, a lógica poderia ser parecida. A seleção não convence, não tem um estilo claro e existe no banco exatamente o tipo de jogador que historicamente resolve esse problema. E não é a primeira vez que o Brasil aposta nisso. Ainda em 94, Ronaldo foi convocado com 17 anos pela primeira vez. A história já tinha um roteiro pronto, era só repetir. Mas tem uma camada que torna essa decisão ainda mais estranha. Há poucas semanas, Ancelotti renovou seu contrato e vai continuar na seleção até 2030. Ora, se o técnico já está pensando no próximo ciclo, essa Copa não seria um momento ideal para rodar os jovens que vão formar a base do time de 2030? Acho que faz sentido, né? Mas em vez disso, o Brasil entrou com a mesma espinha dorsal de 2022. A mesma que foi eliminada nas quartas de final. A mesma que, segundo o próprio Ancelotti, precisa de 100%. Ou é substituída porque a gente está em melhor forma. Só que na prática, não foi isso que a gente viu, né? Pra gente comparar, em 2002, última vez que levantamos a taça da Copa, o elenco tinha apenas 6 jogadores remanescentes de 98. Do ponto de vista puramente esportivo, essa conta não fecha. Então vamos para a segunda camada, o que o Endrick representa fora de campo. Hoje, Endrick está avaliado em quase 80 milhões de euros. Ele é o 9º jogador sub-21 mais valioso de toda a Copa do Mundo. Só para comparar, Boadi, o garoto marroquino que assombrou o Brasil na estreia, está avaliado em 70 milhões. Tem outro detalhe na carreira do Endrick que poucos conhecem. Em 2023, ele recebeu propostas de Nike, Adidas e Puma, as 3 maiores marcas de material esportivo do planeta. Todas ofereciam mais dinheiro, algumas contratos de 8 a 10 anos. Endrick surpreendeu e disse não para todas. Assinou com a New Balance, por menos dinheiro e por um contrato mais curto. O motivo declarado? Protagonismo. Ser a cara da marca, ter a sua própria linha, uma decisão pessoal sobre carreira e imagem. Mas depois do empate com o Marrocos, essa decisão virou teoria nas redes sociais. Quem paga a banda, escolhe a música. A Nike é a patrocinadora da seleção brasileira, a Adidas é a parceira da FIFA e a New Balance é o quê? Então, de repente, isso que está acontecendo com o Endrick pode ser Gente, é lógico, né? Esse vídeo está explicando bem detalhadamente para você ir bem a fundo no que basicamente é por conta disso que o Endrick não é titular da seleção. É basicamente isso, gente. É bem simples. uma parada de patrocinador. Pode parecer exagero, mas não é a primeira vez que essa teoria aparece.
Em 1996, veio a público um contrato entre a Nike e a CBF, que incluía cláusulas sobre amistosos, escolha de adversários e até a utilização de jogadores. Teve até o caso do Ronaldo na Copa de 98, onde dizem que a Nike fez pressão para ele jogar a final, mesmo sem estar apto. Tem um contrato que o Ronaldo tem que jogar todos os jogos em 90 minutos. Isso foi muito falado na época. Eu não estou dizendo que é o que está acontecendo agora, mas o precedente existe e é documentado. Pensando por esse lado, toda aquela história do Endrick ser ruim de vestiário, sabotado por treinadores, etc., pode realmente ser apenas teoria da conspiração. Beleza, só que tem que ter algum motivo. E esse motivo pode ser simplesmente comercial. E aqui, a gente entra no ponto mais polêmico de toda a história. Primeiro, você precisa conhecer um nome que normalmente fica fora dos holofotes do futebol. Francisco Mendes. Ele é filho do ministro do STF, Gilmar Mendes. Dirige o IDP, um instituto que tem contrato com a CBF desde 2023, administrando a CBF Academy. E ele também é membro da Comissão de Disciplina da FIFA. Agora olha isso. Saiu uma reportagem no Globo, onde Francisco Mendes teria dito a seguinte frase. Abre aspas. Quem convocou o Neymar fui eu. Uma bomba desse tamanho, mas que poucos deram ouvidos no meio dessas notícias todas de Copa do Mundo. Ou foi abafada. Afinal, nem a mídia parece ter tanto interesse em buscar respostas. O foco está todo direcionado em tirar o máximo da Copa do Mundo. É compreensível, mas o fato de uma frase como essa estar circulando, atribuída a alguém com esse nível de acesso, levanta a dúvida. Se a convocação de um jogador pode ser reivindicada por alguém de fora da comissão técnica, onde termina a autoridade do treinador e onde começa a influência de quem orbita o poder da CBF? E olha que irônico, o próprio Neymar, que ouviu o Endrick dizendo que queria entrar no jogo, pode ter sido beneficiado pelo poder dos bastidores da CBF. Inclusive, eu já falei sobre isso no primeiro vídeo do canal, e vale a pena você conferir. Ele explica os milhões envolvidos na convocação de Neymar e no mega evento que a CBF promoveu. Agora, não é estranho que um treinador mundial do tamanho do Ancelotti se sujeite a isso? Eu não quero especular muito além disso, mas vale lembrar que o italiano renovou até 2030, antes mesmo de anunciar a convocação. Curioso, né? Fato é que, oficialmente, a escalação continua sendo uma decisão técnica, mas o ambiente em torno dessa decisão tem patrocínio, empresário, tem política e isso tudo que eu já mostrei aqui. E você provavelmente está certo. Tecnicamente, Endrick merece mais chance. O Brasil inteiro enxerga isso. E não é só ele. Ryan é outro jogador que o torcedor deposita confiança e quer ver em campo. São dois jovens com um poder de decisão altíssimo, algo que a seleção precisa urgentemente. Como eu disse, se o coletivo não está funcionando, vamos para o individual. É claro que não é simples, mas será que não dá para ver uma seleção que se dedica mais na marcação, que jogue para um trio de ataque rápido e matador, com Vinícius Júnior, Endrick e Ryan? Enfim, o objetivo aqui não é análise técnica nem tática, é apenas responder as perguntas que eu, você e todo torcedor faz após atuações tão abaixo da seleção brasileira. O grande problema é que o merecimento não parece ser apenas sobre o que está acontecendo dentro de campo. Existe o que o jogador faz com a bola e existe o peso que ele carrega antes da bola rolar. Patrocínio, política, hierarquia, narrativa. Na estreia da Amarelinha, do outro lado do campo tinha um garoto de 18 anos, sem nenhum desses pesos, sem contrato global, sem nome em Brasília. Ele jogou 90 minutos, foi o melhor em campo. A diferença entre ele e o Endrick, sabemos, não é talento. Afinal, o que precisa ter para jogar pela seleção brasileira? Me fala aí nos comentários. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Vou falar uma coisa pra vocês. Se ele colocar o Endrick e o Endrick meter 2 gols, aí já era. Eu acredito que se próxima partida tiver e de repente ele não colocar o Endrick, alguma coisa do tipo, e já teve ganhado essa contra a Haiti, vai pegar. Acho que ele não dura nem até 2030. Comenta aqui embaixo o que vocês acham, que vocês gostaram do vídeo. Quero ver a opinião de vocês. A opinião de vocês é importante. Grande abraço.